Quer continuar a sua história? Vou continuar assim, cara. Aí, a gente falando ali dessa época que é 55 anos atrás, a gente falou da Passeata pela Paz, que foi o primeiro evento assim que aconteceu em 15 de abril, que já começou a repercutir. Ali em comecinho de junho, a gente já estava vendo uma série de eventos acontecendo, e aconteceu no dia 10 de junho de 67, uma feira chamada, um outro festival chamado Fantasy Fair and Magic Mountain Music Festival da KFRC. A KFRC 610, ela era uma estação de rádio AM que tinha muita influência tanto na indústria musical convencional quanto na tal contracultura da década de 60. Né? Então, ela difundia a música de uma série de bandas que estavam emergentes, uma época muito frutífera aí da música, né? E a rádio AM foi aí um veículo de transmissão aí por, acho que uns 70, 80 anos aí, foi um veículo de transmissão em massa muito efetivo, né? E ela tinha muita influência nos Estados Unidos. E essa feira, em português, Feira da Fantasia e Festival de Música da Montanha Mágica da KFRC, ela foi o primeiro de uma série de eventos culturais da região de São Francisco que ficaram conhecidos como o Verão do Amor. Né? Esse evento ele aconteceu em 10 e 11 de junho de 67, no anfiteatro Sidney B. Cushing, no condado de Marin, na Califórnia. Estava estimado para esse festival um público de cerca de 4 mil pessoas, de no máximo 4 mil pessoas, e compareceram no local mais de 36 mil pessoas nos 2 dias do festival. Então, superou aí as expectativas, eram 17 bandas por dia que se apresentavam, tiveram 34 apresentações, dentre elas Dionne Warwick, The Byrds, o Jefferson Airplane, e também nesse festival, nessa Feira da Fantasia, foi a primeira apresentação, a primeira grande apresentação do The Doors, né? Essa feira, esse festival foi o primeiro, foi o protótipo dos eventos de rock que a gente tem hoje aí com artistas se apresentando ao ar livre. Então, isso daí depois viria a refletir aí nos grandes festivais aí que logo na sequência aconteceram, em 67 mesmo o Festival de Monterrey e em 69 o Woodstock, né? Aí nesse período aqui já de 10 de junho, né, a gente estava falando daquele cidadão, o Jimi Hendrix, né, cara, que tem umas fotos boas dele aí também. O Jimi Hendrix, ele é um cara que vale a pena a gente enfatizar. A gente não falou muito dele nos outros remutes, mas ele é um cara que também tem uma grande importância histórica aí, né? Vamos conhecer um pouquinho da história dele. Ele perdeu a mãe em 1900, ele nasceu em 42, né? E em 58, com 16 anos, ele perdeu a mãe e teve que cuidar do irmão mais novo, chamado Leon. Ele serviu ao exército americano como paraquedista entre 60 e 61, durante o período da Guerra do Vietnã, porém, ele nunca foi a combate, né? Em 66, o Hendrix ele já tinha a própria banda, que era o Jimmy James and the Blues Flames, né? Mas ele ainda fez trabalhos com vários artistas, né? Entre eles uma cantora e guitarrista chamado Ellen McElwain, o guitarrista Jeff Chunk Baxter, que ele era do Steel Dam e do Doobie Brothers, e também com o Frank Zappa. Aí ele já tinha a banda dele e ele fazia trabalho com esses caras aí. E foi o Frank Zappa que apresentou o Jimi Hendrix o pedal chamado wah-wah, que é aquele cry baby que faz a guitarra chorar, né? Que parece que ele usa, acabou incorporando, né, em vários riffs de guitarra que ele criou, ele acabou incorporando o uso desse pedal wah-wah, né? E foi enquanto ele tocava com o Blues Flames que ele foi descoberto pelo Chess Chandler, que era baixista do grupo de rock britânico The Animals. O Chandler levou o Jimi Hendrix para a Inglaterra, ele ajudou a formar uma nova banda com o baixista Noel Redding e com o baterista Mitch Mitchell,
e eles formaram o Jimi Hendrix Experience, né? Em 67, ele lançou o primeiro álbum do grupo, chamado Are You Experience? E esse álbum fez muito sucesso em 67, só que ele não alcançou o primeiro lugar, porque no mesmo ano foi lançado, na mesma época foi lançado o Sgt. Pepper's dos Beatles. Então, não tinha para ninguém. Os Beatles ficaram em primeiro lugar por muitas semanas nas paradas de sucesso, e o Jimi Hendrix ele só não estourou no primeiro lugar por conta desse lançamento. Acho que até por isso ele fez aquela referência ao Sgt. Pepper's, sabendo da magnitude do trabalho que os Beatles tinham lançado naquele mesmo momento. Em 31 de março do mesmo ano, o Jimi Hendrix ele fez uma apresentação histórica no Astoria Theatre, em Londres, quando ele teve a impressão que o público não estava muito aí com o show dele, não estava muito empolgado, e aí ele ateou fogo na guitarra dele em pleno espetáculo, e isso daí causou um impacto muito grande, e isso daí entrou para a história do rock e se tornaria como uma marca registrada do guitarrista em todas as suas apresentações. Depois de obter sucesso inicial na Europa, ele conquistou fama nos Estados Unidos, e depois do seu desempenho em 67 no próprio Festival Pop de Monterey, o Hendrix foi a principal atração 2 anos mais tarde no Festival de Woodstock. Ele fechou o Festival de Woodstock e o Festival da Ilha de Wight, que em 1970, um pouco antes da morte dele, né? Essa cena icônica aí, que você passou aí vários artistas que participaram do Festival de Monterey, e essa é a cena icônica dele botando fogo na guitarra dele no Festival de Monterey, né? Festival Internacional de Música Pop de Monterey. Ele aconteceu de 16 a 18 de junho de 67, então bem nesse período que a gente está. Hoje, há 55 anos atrás, seria o segundo dia do festival, dia que a Janis Joplin participou do festival, o Otis Redding também está ali na foto, no alto da foto, e o The Who participando também no terceiro dia, né? Ele foi organizado, esse festival de Monterey, pelos produtores Lou Adler e Alan Pariser, pelo músico John Phillips, do The Mamas and the Papas, e o publicitário Derek Taylor. Entre os membros da comissão do festival estavam integrantes dos Beatles e dos Beach Boys também, né? Então você vê a influência lá e o manuseio ali dessa onda dos Beatles que eles tiveram de agenciamento de atores e de promover artes. Eles andavam com Andy Warhol, a própria Yoko Ono era uma artista plástica também, que veio desse mundo, então tudo estava girando em torno desse conglomerado de situações que eclodiram aí nesse verão do amor, né? Que foi o começo aí dessa geração de hippies. Os artistas que se apresentaram, só para constar, no Festival de Monterey, eles se apresentaram de graça e toda a renda foi doada para instituições de caridade. Mais de 200 mil pessoas compareceram no festival, que é considerado o começo desse verão aí dos hippies, né? Foi a primeira apresentação nos Estados Unidos do Jimi Hendrix com o Jimi Hendrix Experience, que foi agendado, como eu falei, pela própria insistência do Paul McCartney, né? Também se apresentaram The Who, Ravi Shankar, e foi a estreia praticamente para um grande público aí da Janis Joplin e do Otis Redding, que morreria tragicamente alguns meses depois. Então, isso daí foi minha ênfase para esse verão do amor, período que a gente está vivendo aí, que começou com uma passeata ali contra a guerra do Vietnã, eclodiu nessa onda hippie aí de paz, amor, e esses movimentos que a gente vê até hoje, alguns hippies que provavelmente foram para Woodstock e estão chegando agora, né, vieram a pé, mas é uma geração que influenciou aí muito positivamente não só artistas, mas tiveram políticos, tiveram escritores, muitas cabeças boas saíram aí desses movimentos aí do Verão do Amor. E a proposta era super benéfica, né? Como diria minha mãe,
Uma vez eu questionei ela, falei assim, mãe, puxa, que incrível, eu fui para a Amazônia e lá os caras, eles têm toda uma organização, tem o Soframa, tem isso, tem aquilo, puta, eles têm uma organização tão legal, mas eles ficam tão longe, de repente valia a pena eles se separarem do Brasil, virar um outro país, para eles se desenvolverem mais. Sabe o que minha mãe falou para mim, Marcelo? Minha mãe deu uma de John Lennon, falou assim, Ricardo, separar nunca é a solução. Incluir é a solução. Minha mãe com 83 anos de idade. Muito bom, hein? Tá certo. Não é? Aquele... De leve. Aprende com isso, moleque. Legal, você falou do ano do verão do amor, eu tinha falado do ano sem verão, né? 1916, se eu não me engano, o ano sem verão, você falou do ano que teve o verão do amor, né? Para o início você vê que o amor sempre vai prevalecer.